Você acha que piratas passavam a maior parte do tempo lutando com espadas e caçando tesouros? Mas o verdadeiro inimigo deles não eram outros marinheiros ou a marinha real. Era algo muito mais simples e mortal: encontrar água limpa para beber. Deixa eu te contar uma parada completamente louca sobre navegar nos anos 1700. Os navios conseguiam carregar carne salgada e biscoitos duros suficientes para alimentar uma tripulação por meses inteiros. Mas água, essa desgraça se transformava numa sopa nojenta de algas e bactérias mais rápido do que leite, esquecido fora da geladeira. O pirata médio precisava de pelo menos 4 litros de água todo santo dia, apenas para se manter vivo no calor escaldante do Caribe. Pensa bem, 4 garrafas grandes de refrigerante mais de água. Agora multiplica isso por 50 piratas num navio. São 200 litros por dia. É tipo encher uma banheira inteira de água todo dia só pra galera beber. Não é de admirar que água fosse mais valiosa que ouro às vezes. E aqui é onde as coisas ficam interessantes e meio nojentas. Alguns piratas desesperados realmente tentavam beber água do mar quando a água doce acabava. Péssima ideia. Péssima ideia mesmo. Tipo pior que comer comida estragada. A água do mar tem sal demais para o nosso corpo aguentar. Imagina comer 3 colheres de sal de uma vez. É mais ou menos o que tem num copo de água do mar. Quando você bebe água salgada, seu corpo entra em pânico. Ele tenta diluir todo aquele sal puxando água de dentro das suas células, dos seus órgãos, de tudo. No final das contas, você perde mais água do que bebeu. É tipo tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Alguns piratas aprenderam isso da pior forma possível. Eles começavam a ter cãibras horríveis, diarreia violenta, e a cabeça deles começava a pregar peças. Alguns piratas relataram que viam nascentes de água doce no horizonte que não existiam de verdade. Era tipo uma miragem no deserto, mas no meio do oceano. Eu li sobre um navio pirata que estava com pouca água há dias. A tripulação estava tão desesperada e sedenta que alguns caras começaram a beber água do mar misturada com vinho. Eles pensaram, o álcool mata bactérias, então deve funcionar, né? Alerta de spoiler. Não funcionou nem um pouco. A maioria deles ficou violentamente doente. Vômito, diarreia, febre alta. A situação que já estava ruim ficou 10 vezes pior. Imagina estar morrendo de sede no meio do oceano, cercado por água por todos os lados, mas não poder beber nenhuma gota. É uma ironia cruel pra caramba. Agora você pensaria que alguém teria inventado uma solução melhor, mas lembra que isso foi muito antes de garrafas plásticas ou sistemas de purificação de água existirem. O melhor que eles conseguiam fazer era tentar manter a água na parte mais fria do navio, geralmente no porão embaixo do convés. Mas mesmo assim, com o balanço constante do navio, o calor e a umidade, água limpa era sempre uma mercadoria, preciosa e rara. A situação da água ficava tão crítica às vezes que piratas mudavam completamente suas rotas planejadas só porque ouviram falar de uma nascente de água doce em alguma ilha perdida. Imagina só, você é o pirata mais temido do Caribe, mas tem que fazer um desvio enorme na sua rota porque está morrendo de sede por água limpa. Fala sério, isso destruía qualquer reputação assustadora que você tinha construído. É tipo um bandido perigoso tendo que parar o assalto porque esqueceu a garrafa de água em casa. Falando em reputação, tem uma história pouco conhecida sobre o infame Barba Negra. Todo mundo conhece ele como esse pirata aterrorizante que colocava estopins acesos na barba para assustar as pessoas. Mas o que a maioria não sabe é que ele era muito esperto com relação ao gerenciamento de água. Barba Negra atacava especificamente navios que ele sabia que estavam carregando suprimentos de água doce junto com a carga normal. Cara inteligente, né? Enquanto outros piratas iam atrás de ouro e prata, ele já tinha sacado que sem água, você não vive o suficiente para gastar o tesouro. Quando as coisas ficavam realmente desesperadoras, os piratas tinham que recorrer ao seu plano B mais confiável, o próprio céu. E confia em mim. Quando aquelas nuvens de chuva apareciam no horizonte, você nunca veria uma tripulação se mover mais rápido para suas posições. Era tipo Black Friday numa loja de eletrônicos, mas com piratas correndo atrás de água.
No momento que uma tempestade chegava, o navio inteiro se transformava numa máquina gigante de capturar água. O convés ficava mais movimentado que feira livre em dia de promoção. Os piratas, na verdade, tinham um sistema inteiro elaborado para capturar chuva. As velas, aquelas folhas enormes de lona que normalmente pegavam o vento, se transformavam em funis gigantes quando inclinadas do jeito certo durante tempestades. Você via os membros da tripulação ajustando as velas em ângulos específicos, criando o que eles chamavam de canais de água. Às vezes, eles até brigavam por quem ia posicionar qual vela, porque todo mundo sabia que as velas da frente capturavam a água mais limpa. Menos cocô de pássaro para lidar, se é que você me entende. Pensa assim, as velas de trás pegavam toda a água que já tinha lavado as velas da frente. Então vinha com tudo que estava acumulado lá. A parte esperta era como eles usavam cada centímetro quadrado do navio. Aquelas calhas de madeira que normalmente impediam a água do mar de lavar o convés durante tempestades, elas viravam autoestradas de água durante chuvas, canalizando água doce e preciosa direto para os recipientes que estavam esperando. Alguns piratas criativos até esculpiam sulcos extras nas tábuas do convés para ajudar a guiar mais água em direção aos pontos de coleta. Era engenharia de sobrevivência pura, mas nem tudo eram flores nessa coleta de chuva. Trocadilho totalmente intencional, a coleta de água da chuva vinha com seus próprios problemas complicados. Primeiro, a chuva inicial que batia no navio normalmente era bem suja. Os pássaros tinham feito suas necessidades naquelas velas por semanas, e o sal do spray do mar tinha se acumulado em todo lugar. Os piratas espertos deixavam os primeiros minutos de chuva lavarem tudo antes de começarem a coletar de verdade. Eles chamavam isso de deixar o convés tomar seu banho. Aqui vai um detalhe engraçado que a maioria dos livros de história não menciona. Durante tempestades grandes, você via piratas correndo por aí com seus chapéus virados de cabeça para baixo tentando capturar água extra. Alguns até tiravam as camisas e torciam elas dentro de recipientes. Um relato de um marinheiro mercante espanhol descreve ter assistido uma tripulação pirata que parecia estar fazendo alguma dança bizarra da chuva, quando na verdade eles estavam apenas tentando maximizar a coleta de água. Deve ter sido uma cena bem cômica de se ver, mas você não podia sempre contar com chuva. Às vezes, os navios passavam semanas sem ver uma única nuvem no céu. O oceano ficava calmo tipo espelho. O sol torrava tudo, e nenhum sinal de chuva. É aí que os piratas ficavam realmente criativos com suas técnicas de preservação de água. Eles tinham regras estritas sobre o uso de água, até mais estritas que as regras sobre brigas ou dividir tesouro. Quebrar as regras da água podia te colocar em mais encrenca do que roubar do próprio capitão. Tem essa história ótima sobre um navio pirata, chamado Estrela da Manhã. A tripulação capturou tanta água da chuva durante uma tempestade que eles tinham água suficiente para 2 semanas extras no mar. Eles celebraram fazendo uma festa da chuva, onde todo mundo ganhou uma ração extra de água. Pode não parecer muita festa pra gente hoje em dia, mas naquela época era melhor que encontrar um baú cheio de ouro. Sério mesmo. Água valia mais que qualquer tesouro quando você estava morrendo de sede. Os piratas realmente habilidosos até conseguiam prever quando e onde eles poderiam encontrar chuva, observando as nuvens e as aves marinhas. Eles ajustavam a rota inteira, só para navegar através de áreas onde achavam que poderiam pegar uma boa tempestade. Faz você se perguntar se alguns daqueles piratas temíveis eram, na verdade, apenas meteorologistas experts, disfarçados de bandidos do mar. Mas mesmo com todos esses truques espertos de captura de chuva, ainda havia momentos em que o céu ficava teimosamente limpo por semanas. Céu azul bonito, mas mortal. É aí que os piratas tinham que se transformar em caçadores experts de água em terra firme. Esquece mapas de tesouro. Os mapas mais valiosos na coleção de um pirata eram aqueles que marcavam nascentes de água doce e rios. Esses mapas de água eram mantidos mais em segredo que localizações de tesouro enterrado. E com boa razão. Uma boa fonte de água podia significar a diferença entre vida e morte.
O primeiro truque que todo pirata aprendia era procurar plantas verdes. Parece óbvio, né? Mas tinha muito mais coisa envolvida do que apenas encontrar a palmeira mais próxima. Os piratas descobriram que certas plantas eram melhores indicadores de água do que outras. Palmeiras de coco podem parecer tropicais e bonitas, mas elas conseguem crescer em solo bem seco, na verdade. Os verdadeiros indicadores de água eram plantas como samambaias e grama grossa. Elas precisavam de umidade constante para sobreviver. Alguns piratas espertos até aprenderam a identificar trepadeiras de glória da manhã, que quase sempre significavam que água doce estava por perto. Era tipo ter um GPS natural, mas feito de plantas. Imagina aprender a ler a natureza desse jeito só para não morrer de sede, que é onde fica interessante. Os piratas se tornaram experts em cavar o que a gente chama hoje de poços de infiltração. Cerca de 50 metros para dentro da praia, eles cavavam buracos na areia. Devagar, esses buracos iam enchendo com água doce filtrada. A areia funcionava como um filtro natural, mantendo a água salgada do lado de fora, enquanto deixava a água doce do lençol freático infiltrar. Pensa na areia como uma peneira gigante. A água salgada do mar é muito pesada e salgada para passar, mas a água doce que está no subsolo consegue subir pelos espaços entre os grãos de areia. Muito inteligente para um bando de caras que passavam a maior parte do tempo quebrando a lei. Mas minha técnica favorita de encontrar água tem que ser o que eu chamo de truque dos pássaros. Os piratas observavam os pássaros, especialmente no início da manhã ou final da tarde. Pássaros precisam beber também, e eles geralmente fazem isso no mesmo horário todo dia. Se você via um grupo de pássaros todos voando numa direção só, as chances eram boas de que eles estavam indo em direção à água. Um capitão pirata escreveu no seu diário que ele encontrou sua melhor fonte de água seguindo um bando de papagaios. Mas ele reclamou que eles faziam tanto barulho que era como se estivessem zombando dele o caminho inteiro. Imagina a cena. Um pirata durão seguindo papagaios tagarelas pela mata, completamente dependente daqueles bichos irritantes para não morrer de sede. Às vezes os piratas ficavam realmente desesperados e tinham que invadir vilas costeiras só por causa da água. Imagina ser os piratas mais temidos do Caribe, e ao invés de roubar joias e ouro, você está fugindo com barris de água. Tem na verdade uma história engraçada sobre uma tripulação pirata que invadiu um assentamento espanhol em 1718. Eles roubaram todos os barris de água, mas se sentiram tão mal com isso, que deixaram para trás um saquinho pequeno de moedas de ouro como pagamento. Acho que até piratas tinham seus momentos de culpa. Os caçadores de água, realmente habilidosos, aprenderam a ler a própria terra. Eles procuravam por vales em formato de V, que frequentemente tinham riachos correndo através deles. Em áreas rochosas, eles buscavam por manchas escuras em faces de penhascos, o que significava que a água estava infiltrando para fora da rocha. Era tipo ler sinais invisíveis que a natureza deixava. Alguns piratas até alegavam que conseguiam cheirar água à distância, embora isso provavelmente tivesse mais a ver com o rum que eles estavam bebendo do que qualquer habilidade real de encontrar água. Algumas tripulações piratas, na verdade, sequestravam guias locais que sabiam onde encontrar água. Mas isso frequentemente saía pela culatra de forma hilária. Um guia capturado levou uma tripulação em círculos por 3 dias, antes deles perceberem que ele estava só bagunçando com eles. Outro guia levou eles para uma nascente que era lar de um monte de crocodilos muito irritados. Depois de alguns incidentes assim, a maioria dos piratas decidiu que era melhor fazer amizade com os locais ao invés de forçá-los a ajudar. Uma das técnicas mais espertas que eu ouvi falar era o truque da coleta de orvalho. Os piratas cavavam buracos inclinados e forravam eles com folhas grandes. De manhã, o orvalho se acumulava nas folhas e escorria para dentro dos recipientes. Não era muita coisa, talvez algumas xícaras por buraco. Mas quando você está desesperado por água doce, cada gota conta. É como juntar moedas, parece pouco, mas vai acumulando. Mas encontrar água era só metade da batalha. Uma vez que os piratas tinham sua preciosa água doce, eles precisavam de algum lugar para guardar ela. E aqueles barris de madeira que eles usavam
não eram exatamente os melhores recipientes do mundo. O maior desafio que os piratas enfrentavam não era, na verdade, conseguir água. Era manter ela potável dentro daqueles barris enormes de madeira. Esses não eram seus barris de cerveja de quintal de que estamos falando. Eram barris de cabeça de porco enormes que podiam segurar 240 litros cada um. Um navio pirata de tamanho decente precisava de cerca de 30 desses monstros só para segurar água suficiente para um mês no mar. Faz as contas. São quase 8.000 litros balançando no porão. É tipo ter uma piscina pequena dentro do navio. O verdadeiro inimigo não eram os barris em si, mas o que começava a crescer dentro deles. Depois de algumas semanas no mar, a combinação de calor, umidade e paredes de madeira criava o ambiente perfeito para todo tipo de coisa nojenta. Os piratas chamavam a água que tinha estragado de água viva, porque você conseguia, na verdade, ver criaturinhas minúsculas nadando nela. Um diário de pirata de 1716 descreveu como beber uma boca cheia de vermes se contorcendo a cada gole. Apetitoso, né? Mas os piratas inventaram alguns truques muito espertos para combater o apodrecimento. Uma das suas melhores inovações foi carbonizar o interior dos barris. Basicamente transformá-los em filtros de carvão gigantes que seguravam água. Eles queimavam a camada interna de madeira até ela ficar preta, criando uma barreira protetora. É a mesma técnica que ainda é usada hoje para fazer barris de uísque, embora eu duvide que os piratas estavam pensando em bourbon envelhecido quando inventaram isso. Pensa assim, quando você queima madeira de um jeito controlado, ela vira carvão. E carvão é tipo uma esponja microscópica cheia de buraquinhos minúsculos que prendem sujeira e bactérias. Os piratas descobriram que água armazenada em barris carbonizados ficava limpa por muito mais tempo. Eles não sabiam nada sobre bactérias ou ciência, mas sabiam que funcionava, e isso era o que importava. Os piratas também descobriram que jogar moedas de prata nos barris de água ajudava a manter a água fresca por mais tempo. Eles não sabiam sobre bactérias naquela época, mas sabiam que a prata tinha algum tipo de poder mágico de purificação. A ciência moderna provou que eles estavam certos. A prata realmente tem propriedades antibacterianas naturais. As moedas de prata liberavam íons minúsculos na água que basicamente destruíam as paredes celulares das bactérias, matando elas antes que pudessem se multiplicar. Os piratas mais meticulosos selavam as juntas dos barris com uma mistura de alcatrão e resina. Algumas tripulações até desenvolviam suas próprias receitas secretas para selante de barril, misturando tudo desde cera de abelha até óleo de coco. Tem uma história sobre um capitão pirata que era tão protetor da sua fórmula de selar barril que ele fazia a tripulação virar de costas enquanto ele aplicava. Quando ele finalmente foi capturado, a Marinha Britânica ofereceu reduzir a sentença dele se ele compartilhasse o segredo. Ele recusou, provavelmente levando a melhor receita de selante de barril da história para o túmulo. A temperatura era outro fator enorme no armazenamento de água. Os piratas descobriram que manter os barris na parte mais fria do navio ajudava a desacelerar o apodrecimento. Mas aqui está o problema. O convés mais baixo do navio, onde era mais frio, também era onde o navio se movia mais. Então você tinha que escolher entre água um pouco menos podre ou barris, que não estavam constantemente tentando se soltar e rolar pelo porão como bolas de boliche num terremoto. Imagina estar tentando dormir e ouvir barris gigantes de 200 quilos rolando de um lado para o outro embaixo de você, barulhento e perigoso. Se um daqueles barris se soltasse durante uma tempestade, ele podia facilmente esmagar alguém ou fazer um buraco no casco do navio. Então os piratas tinham que amarrar tudo muito bem com cordas e correntes, mas de um jeito que ainda permitisse eles acessarem a água quando precisassem. Uma tripulação particularmente empreendedora tentou embrulhar seus barris em lona molhada, esperando que a evaporação os mantivesse frios. Ótima ideia em teoria, mas tudo que eles conseguiram foi lona mofada e água que ainda estragava. Outra tripulação tentou pintar seus barris de branco para refletir o calor. Eles só descobriram que tinta branca nos anos 1700 continha chumbo, o que definitivamente fez a água durar mais tempo, mas por todas as razões erradas. Chumbo envenena devagar.
Então os caras ficavam doentes sem entender por quê. As tentativas mais engraçadas de preservação de água vieram de piratas supersticiosos que achavam que água ruim era causada por espíritos malignos. Eles realizavam cerimônias elaboradas de bênçãos sobre barris novos, completas com cânticos e danças. Uma tripulação até contratou uma bruxa da água para benzer seus barris. Surpreendentemente, a água deles ficava fresca por mais tempo. Provavelmente porque a bruxa estava secretamente adicionando carvão aos barris, quando ninguém estava olhando. Esperta ela. Mas mesmo com todos esses truques inteligentes, os piratas ainda tinham que lidar com água que estragava. Quando a água do barril começava a ficar verde e crescer coisas, eles precisavam de um plano B. E é aí que eles ficavam realmente criativos com seus próprios sistemas improvisados. Seus métodos de filtração de água caseiros variavam de surpreendentemente inteligentes a hilariantemente desesperados. Já tentou filtrar água através do seu chapéu? Bem, os piratas tentaram. Embora eu não recomendasse beber nada que passou pelo chapéu de um pirata. O filtro de água pirata básico era bem simples. Pega um pedaço de pano limpo, ou o que passava por limpo num navio pirata, estica sobre um recipiente e despeja a água nojenta através dele. Isso pegava as coisas grandes, tipo aqueles verminhos se contorcendo, e pedaços de alga flutuante. Um pirata escreveu no seu diário que o pano ficava tão verde depois de filtrar que parecia que a alga marinha tinha feito um bebê com sua melhor camisa. Imagina ter que usar aquele pano depois. Alguns piratas criativos até tentaram copiar o que tinham visto em ilhas tropicais, onde a água naturalmente filtrava através de camadas de areia e rocha. Eles construíam esses mini-sistemas de filtração, usando o que quer que conseguissem encontrar a bordo. Cerâmica quebrada, conchas esmagadas, até pedaços de coral que eles tinham pegado do último ataque. Eles empilhavam essas camadas dentro de barris velhos ou baldes furados. A água pingava devagar através das camadas, e cada camada prendia um pouco mais de sujeira. Um capitão jurava que filtrar água através de uma camada de colares de pérola esmagados fazia ela ter um gosto melhor. Filtro de água bem caro, se você me perguntar. Alguns piratas, na verdade, tentaram dessalinizar a água do mar fervendo ela e capturando o vapor. Eles penduravam panos molhados acima de panelas ferventes de água do mar, esperavam o pano ficar encharcado com condensação e então torciam ele para dentro de recipientes limpos. Funcionou? Meio que sim. Valia o esforço? Bem, considerando que levava cerca de 1 galão de madeira para ferver água do mar suficiente para fazer uma xícara de água doce, você faz as contas. Pensa assim. Você precisa fazer um fogo grande e quente o suficiente para ferver água salgada. Isso consome muita madeira, mas a quantidade de vapor que você consegue capturar é minúscula, comparada com o tanto de água que você ferveu. É tipo tentar encher uma piscina com um conta-gotas. Tecnicamente possível, mas terrivelmente ineficiente. O prêmio de tentativa de filtração mais desesperada vai para uma tripulação que tentou filtrar a água através de folhas de tabaco porque tinham ouvido que tabaco matava germes. Alerta de spoiler. Só fez a água ter gosto de alguém tinha esvaziado um cinzeiro nela. Eles podiam ter tido mais sorte fumando a água. Mas, conhecendo piratas, alguém provavelmente tentou isso também. Quando frutas cítricas estavam disponíveis, os piratas às vezes espremiam elas na água filtrada. Eles não estavam só tentando fazer limonada pirata. A acidez, na verdade, ajudava a matar algumas bactérias prejudiciais. Além disso, ajudava a prevenir escorbuto, que era tipo ganhar 2 pelo preço de 1. Infelizmente, a maioria dos piratas não tinha ideia do porquê isso funcionava. Eles só sabiam que tripulações que bebiam água com limão ficavam doentes menos frequentemente do que tripulações que não bebiam. O método de filtração mais bem-sucedido acabou sendo o mais simples. Tempo. Se você deixasse água ruim sentar tempo suficiente num recipiente limpo, as coisas nojentas eventualmente iam se assentar no fundo. Os piratas chamavam isso de água dormindo, porque eles deixavam ela tirar uma soneca antes de beber. Não era a explicação mais científica, mas funcionava quando você estava no meio do oceano sem nada além de água questionável para beber. Falando de água questionável,
Alguns piratas tomaram uma abordagem completamente diferente quando a água deles estragava. Embora esse método seja meio nojento, ele salvou incontáveis vidas no mar. A maioria das pessoas pensa que piratas bebiam rum porque adoravam ficar bêbados. Bem, isso é só metade da história. Eles, na verdade, estavam tentando se manter vivos. Rum não era só uma bebida de festa. Era a versão deles de uma pastilha de purificação de água. Misturado com água para fazer grog, ele ajudava a matar bactérias e tornava até a água mais nojenta meio que potável. A receita oficial de grog ia mais ou menos assim. Pega uma parte de rum, mistura com 4 partes de água, adiciona um pouco de suco de limão se você estiver se sentindo chique. E parabéns, você acabou de fazer a versão pirata de uma estação de tratamento de água. O conteúdo de álcool era just o suficiente para matar algumas das bactérias nojentas crescendo nos suprimentos de água deles, enquanto o limão ajudava a prevenir escorbuto. Fala sobre eficiência, tratando sua água e conseguindo sua vitamina C tudo numa bebida só. É tipo um multivitamínico, mas com álcool. Mas grog não foi inventado por piratas de jeito nenhum. Foi, na verdade, criado pelo almirante britânico Edward Vernon em 1740. Os marinheiros o apelidaram de Old Grog porque ele usava uma capa de grogrão, um tipo de tecido áspero, e foi assim que a bebida ganhou seu nome. Os piratas só pegaram a ideia emprestada, tipo faziam com a maioria das coisas, embora tenho bastante certeza que eles não preencheram um pedido de patente para a versão deles. A matemática por trás do grog é, na verdade, bem fascinante. Um navio pirata típico com 50 membros de tripulação passaria por cerca de 260 litros de rum por semana, só para fazer grog. Isso é mais de 1 galão por pessoa. Claro, um pouco daquele rum misteriosamente evaporava antes de chegar no barril de grog. Os piratas chamavam esse fenômeno de parte dos anjos, embora esses anjos parecessem ter um probleminha sério com bebida. Diferentes capitães piratas tinham suas próprias receitas especiais de grog. Alguns adicionavam açúcar para fazer ter um gosto melhor. Outros jogavam especiarias como noz moscada ou canela. Um capitão particularmente criativo adicionava folhas de hortelã e chamava de coquetel caribenho. Acho que ele estava alguns séculos à frente da tendência do mojito. Os capitães piratas realmente espertos usavam rações de grog como uma forma de controlar o consumo de água da tripulação. Cada marinheiro recebia uma quantidade específica de grog por dia. Água demais estragaria rápido, mas grog podia durar mais tempo. Era tipo ter um sistema de tickets de bebida num bar, exceto que ao invés de prevenir pessoas bêbadas de pedir mais doses, estava prevenindo piratas sedentos de beber todo o suprimento de água do navio de uma vez só. Tem esse relato hilário de um marinheiro mercante capturado que escreveu sobre piratas brigando por rações de grog. Aparentemente, um pirata tentou convencer seu capitão que ele precisava de grog extra porque era 2 vezes mais sedento que homens normais. A resposta do capitão: então você pode estar 2 vezes mais sedento com a mesma ração que todo mundo. Os piratas podem ter sido fora da lei, mas eles ainda acreditavam em direitos iguais quando se tratava de distribuição de grog. Nem todo mundo era fã de grog. Alguns piratas reclamavam que fazia a água ter um gosto ainda pior, o que é realmente dizer alguma coisa, considerando quão ruim a água deles já era. Outros argumentavam que só fazia eles ficarem sonolentos, o que não é ideal quando você está tentando avistar navios mercantes para atacar. Uma tripulação, na verdade, se amotinou porque o capitão deles diluiu o grog demais. Aparentemente, há uma linha tênue entre purificação de água e revolução pirata. A coisa mais interessante sobre grog não era a bebida em si, era como mudou a cultura pirata. Ter uma ração diária de grog se tornou uma parte tão grande da vida pirata que eles, na verdade, agendavam o dia em torno disso. Você não atacava outro navio até depois da hora do grog. E você definitivamente não começava nenhuma discussão séria até todo mundo ter recebido sua ração diária. Era tipo uma pausa para o cafezinho, mas com rum e regras de sobrevivência. Mesmo com todos esses métodos, captura de chuva, caça em terra, armazenamento em barris, mistura de grog e filtração caseira,
Os piratas ainda lutavam com manter água limpa nos navios, mas isso é o que os tornava tão engenhosos. Com nada além de barris de madeira, alguns panos, algumas moedas de prata e muito rum, eles conseguiram sobreviver meses no mar. Pensa no nível de criatividade e determinação necessário. Esses caras estavam resolvendo problemas de engenharia complexos sem nenhum treinamento formal, sem internet para pesquisar, sem nada. Apenas tentativa e erro, com a vida deles na linha a cada experimento. E a parte louca? Muitas das técnicas que eles desenvolveram ainda são usadas hoje, só que com equipamentos mais modernos. A destilação solar que alguns piratas descobriam por acidente? Isso é basicamente a mesma tecnologia usada em kits de sobrevivência modernos. Aqueles barris carbonizados? A indústria do whisky ainda faz isso. E filtros de água de carvão ativados são vendidos em qualquer supermercado. As propriedades antibacterianas da prata? Hospitais modernos ainda usam prata em equipamentos médicos e alguns sistemas de purificação de água incluem componentes de prata. Os piratas eram basicamente cientistas acidentais, testando teorias malucas no maior laboratório do mundo. O oceano. Algumas experiências matavam pessoas, outras salvavam vidas. E através de décadas de tentativas desesperadas, eles desenvolveram um corpo de conhecimento sobre sobrevivência no mar, que era passado de tripulação para tripulação, de capitão para capitão. O que é realmente fascinante é como esse conhecimento se espalhou. Piratas não exatamente publicavam artigos científicos ou escreviam manuais de instrução. A maioria mal sabia ler, mas quando tripulações se encontravam em portos, quando marinheiros mudavam de navio para navio, essas técnicas de sobrevivência eram compartilhadas como o tesouro mais valioso. Porque no final das contas era exatamente isso que eram. Um pirata podia roubar todo o ouro do mundo, mas se ele não soubesse como conseguir água potável, ele estaria morto em uma semana. O conhecimento era poder, e o conhecimento sobre água era literalmente o poder da vida sobre a morte. Então, da próxima vez que você abrir a torneira e encher um copo de água limpa e fresca, lembra desses piratas. Lembra dos caras que tiveram que carbonizar barris, seguir papagaios barulhentos pela selva, torcer camisas suadas em recipientes e beber grogue aguado só para sobreviver mais um dia no mar. A ironia final de tudo isso? Os piratas passavam a vida inteira perseguindo tesouros exóticos de terras distantes. Eles arriscavam tudo por ouro, prata, joias e especiarias raras. Mas a substância mais preciosa em qualquer navio pirata não estava trancada em baús. Estava balançando em barris de madeira no porão escuro, protegida mais ferozmente que qualquer tesouro. Água potável comum e simples. E essa é a verdadeira história de como piratas conseguiam água potável durante meses no mar. Não foi glamouroso. Não foi fácil. E definitivamente não foi o que você vê nos filmes. Foi trabalho duro, criatividade desesperada, um pouco de sorte e muito, muito grog. Esses bandidos dos mares podem ter quebrado todas as leis da terra, mas eles obedeciam uma lei absolutamente. Sem água, não há vida. E eles fariam qualquer coisa, tentariam qualquer truque maluco, para garantir que aquela lei não os matasse primeiro. No final, a história da água nos navios piratas é uma história sobre sobrevivência humana em seu estado mais cru. É sobre pessoas comuns enfrentando um problema impossível. Estar cercado por água, mas morrendo de sede, e recusando desistir até encontrarem uma solução. Algumas soluções eram brilhantes, outras eram nojentas, algumas eram perigosas, mas todas elas representavam a determinação inabalável de continuar vivendo, continuando navegando, não importa o quê. Então sim, piratas eram ladrões e bandidos, mas eles também eram inovadores, engenheiros improvisados e mestres da sobrevivência. Eles transformaram um dos ambientes mais hostis do planeta, o oceano aberto, em sua casa por meses seguidos. E fizeram isso sem nenhuma das tecnologias que consideramos essenciais hoje. Apenas madeira, vela, corda e uma determinação feroz de não deixar algo tão simples quanto sede os derrotar. Da próxima vez que você ouvir uma história sobre piratas caçando tesouros e tendo aventuras épicas,
Lembra do que estava realmente acontecendo nos bastidores. Lembra dos caras correndo pelo convés com chapéus virados de cabeça para baixo durante tempestades. Lembra dos capitães desviando rotas inteiras só para encontrar uma nascente de água doce. Lembra das tripulações celebrando uma boa chuva como se fosse o maior tesouro do mundo. Porque para eles era exatamente isso. A verdadeira aventura não estava nas batalhas de canhão ou nos mapas do tesouro. Estava na luta diária para conseguir algo que a gente considera totalmente garantido. Um gole de água limpa e fresca. E, de certa forma, isso torna suas realizações ainda mais impressionantes. Qualquer um pode ser corajoso em uma batalha que dura 1 hora, mas ser esperto o suficiente, determinado o suficiente e criativo o suficiente para sobreviver meses no mar com recursos limitados, isso requer um tipo diferente de coragem completamente. O tipo de coragem que não ganha lendas ou canções, mas que mantinha as pessoas vivas. E no final, manter sua tripulação viva era o que separava os capitães piratas lendários dos esquecidos. Barba Negra é lembrado não só por sua aparência aterrorizante, mas porque ele era esperto sobre recursos. Ele sabia que um pirata vivo que pode lutar outro dia vale mais que um pirata morto de sede, com bolsos cheios de ouro. Essa sabedoria prática, esse foco em sobrevivência acima de tudo, é o que permitiu a Era de Ouro da pirataria existir. Então aqui está a última lição dessa história toda. Não importa quão grandes sejam seus sonhos, quão ousados sejam seus planos, ou quão brilhante seja seu tesouro. Nada disso importa se você não cuidar das necessidades básicas primeiro. Os piratas entendiam isso. Eles podem ter sonhado com ouro, mas eles planejavam para a água. E é por isso que alguns deles viveram o suficiente para desfrutar de suas riquezas, enquanto outros viraram apenas mais uma história de advertência sobre o que acontece quando você ignora o básico água potável. Simples, clara, sem gosto. O tesouro mais precioso que um pirata poderia ter. E agora você sabe exatamente quão longe eles tinham que ir para conseguir.